Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo à nossa live da semana da inspeção de PSV. Então hoje, dando continuidade nas perguntas e respostas, né? A gente vai hoje mais alguns assuntos bem legais para a gente tratar. Então, nós estamos aqui ao vivo no YouTube e no Instagram. Vocês podem fazer perguntas, participar, certo? Entra no chat e aí façam seus questionamentos e as suas participações. Essa semana, né, ontem nós abrimos então, liberamos a primeira aula da semana da inspeção de PSV. Hoje à noite, às 19h, vai ser liberada a segunda aula. E amanhã, às 19 horas, a terceira aula. Se você, por acaso, não conseguiu assistir a aula de ontem, fica tranquilo, tá? Nós vamos ter essas aulas abertas, elas vão ser abertas e ficando abertas até domingo. Então, se você não conseguiu assistir a primeira, eu sugiro que você hoje assista a primeira, né, e amanhã, por exemplo, assista a segunda e na sexta assista a terceira. Assista na ordem que nós estamos postando, para fazer mais sentido para você, tá? Então não precisa acelerar porque perdeu a aula de ontem, faça na sequência, eu acho que é bem mais interessante, certo? Nós estamos fazendo lives todos os dias às 10 horas. Na sexta-feira nós vamos fazer a nossa live às 8 horas da manhã, certo? Então amanhã vai ser às 10, porém na sexta a gente vai fazer às 8 horas, vai antecipar um pouquinho, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos começar as nossas reflexões sobre questões, perguntas, né, ou dúvidas de participantes. E aí eu vou, à medida que eu vou apresentando, vocês podem então, como eu falei antes, participar e fazer as suas perguntas, se não houver um entendimento. Caso queiram fazer outros tipos de perguntas, também está aberto, tá bom? Bom, pergunta 1. Afinal, qual seria a porcentagem de ajustes das PSVs, né, de uma válvula de segurança, que vem de fábrica sem precisar entrar em contato com o fabricante? Ok? Então, essa é uma pergunta. Bom, eu poderia responder duas coisas aqui, tá? Porque depois ele continua assim, ó, sabendo que precisa buscar informações com o fabricante na hora de fazer, por exemplo, o cálculo do ajuste da pressão de bancada, né? Bom, aqui eu poderia responder duas coisas. Primeiro, o percentual, a tolerância, tá? A tolerância para o ensaio de uma válvula de segurança durante lá a pressão de abertura é mais ou menos 3% da pressão de abertura. Ora, então se eu tenho, por exemplo, 10 bar, né, eu posso então, eu tolero, eu permito, eu aceito que a pressão de abertura seja de 9,7, né, até 10,3, né? Seria mais ou menos isso, tá? 9,7 a 10,3. Então, dentro dessa faixa, eu consigo, portanto, aceitar essa abertura. E não precisa, então, fazer nada. Apenas aceito, registro no meu formulário, né? E depois isso aí vai lá para o meu certificado de ensaio. Agora, o que acontece? 10,3 é bom? É a tolerância, mas o ideal normalmente é antes, tá? Nunca passar do valor, porque ela pode estar na PMTA. Então são coisas que a gente precisa ficar atento. Então é sempre preferível fazer o ajuste, ou melhor, aceitar que a válvula está abrindo um pouquinho antes do que um pouquinho depois, tá? Embora exista essa tolerância. Agora, o que fazer? Pô, Xavier, eu fiz o ensaio, eu testei a válvula e ela ficou 10,13 e a pressão é 10. E é uma válvula nova. O que acontece nesse momento? A questão do lacre. Quando a gente rompe o lacre, a gente vai perder a garantia, por exemplo, de quem fez, ou de alguma questão do fabricante, né, ou de alguém que fez um trabalho anterior. Então esses são os cuidados que tem que se ter.
Então, qual é o procedimento adequado? É fazer uma consulta técnica para o responsável, para o dono da válvula, para o cliente, por exemplo, né? E aí sim definir o que fazer. Se você trabalha dentro de uma empresa e você se depara com essa condição, você faz o quê? Fala com o responsável, com o coordenador, com o PH, com o inspetor. Essa pessoa ela vai levar essa informação adiante e depois, com certeza, vai chegar então a definição até você, tá? Então fique atento a isso. Duas coisas. Primeiro, a questão do critério, de tolerâncias, mais ou menos 3%. Cuidar para evitar, sempre que possível, tá? Nunca deixa a mais, sempre a menos, mas nessa situação, deu a mais, tá dentro dos 3%, e deu a mais, faça uma consulta técnica. Tá, Xavier, e se tiver mais do que 3%? Bom, aí é óbvio que vai ter que ter consulta técnica igual, tá? Por quê? Por causa do lacre, para romper o lacre. Alguém vai ter que autorizar. Ah, Xavier, mas não é certo que vai fazer o ajuste? Sim. Se ficar mais do que 3%, é necessário o ajuste. Entendido? É isso que tem que ficar bem claro. E aí sim, igual, independente daí do se for para cima a mais ou a menos, igual a consulta técnica vai ter que existir. Certo? Eu espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, vocês podem então comentar e no nosso Instagram ou no próprio YouTube, né, e reforçando e fazendo seu questionamento do que não ficou claro, tá? E aí eu tento explicar mais individualmente essa questão. Bom, outro aspecto importante é quanto ao valor. O que significa isso? Aí a pergunta é a seguinte, tá? Por exemplo, eu tenho uma PSV de 10 kgfm por centímetro quadrado, posso alterar 11 a 12 kg sem consultar o fabricante? Aí seria a minha segunda pergunta. Então eu peguei o segundo questionamento, ela vai contribuir para a segunda resposta da pergunta anterior, porque tem muita conexão essas duas questões. É o seguinte, o que diz o guia do IBP? Tá? O guia do IBP, ele tem um parágrafo que define que você tem que respeitar a pressão de abertura, pela questão da capacidade de descarga da válvula, né, que vai estar relacionado com a compressão da mola. Então eu posso estar limitando, por exemplo, a capacidade de descarga da válvula se eu não respeitar esse aspecto, tá? Se, por exemplo, eu comprimir a válvula e eu comprimir a mola e eu garantir que o curso e que a capacidade da válvula não foi afetada, legal, tá? Bom, então não tem problema. Só que eu não tenho como definir isso. Então como é que se define isso? Por cálculo. E quem calcula? O fabricante. E como é que ele define? Pela carga da mola, pelo coeficiente de elasticidade da mola, que vem já na fabricação dela, que são os dimensionais, a questão das distâncias entre espiras, diâmetro de espiras, número de espiras e assim por diante, tá? Então o que acontece? Existe uma regra que o guia do IBP fala em mais ou menos 5%. O que significa isso? Ora, se eu tenho o nosso exemplo, que é 10 kgfm por centímetro quadrado, a pressão de abertura, então eu posso no máximo ficar de 9,5 até 10,5. Essa seria a informação do guia do IBP. Então, a faixa que eu posso ajustar. Ah, Xavier, tem que passar, não recomendo. Ah, Xavier, eu tenho que diminuir 9,5, não recomendo. Então, nem acima de 10,5, nem abaixo de 9,5. Portanto, eu não posso alterar para 11 ou 12, porque 11 ou 12 seria em torno de 10%, mais de 10%, de 10 a 20%. Independente da consulta do fabricante, tá? Isso aqui já é de praxe. Então, o ideal é sempre manter o valor da pressão de abertura. Aí existem duas coisas. Primeiro, se alguém alterou desavisadamente, e como é que você vai saber? Bom, aí não tem o que fazer, tá? Aí por isso que respeitar a plaqueta da válvula.
Então respeite a plaqueta da válvula, entendido? Se a plaqueta da válvula está dizendo, dando uma informação e ela está com outra, isso precisa ser averiguado, tá? Precisa se fazer, então, por exemplo, uma consulta técnica, né? E aí compartilhar essa responsabilidade. Pode acontecer, já aconteceu isso comigo, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma consulta técnica e aí eu compartilhei a responsabilidade, né, com o próprio cliente, pedindo que ele então respondesse o e-mail autorizando manter a pressão de abertura. Tá? Basicamente, essa seria um procedimento bem transparente, tá? Que seria um resguardo na questão de responsabilidade técnica. Outra coisa, bom, então essa outra coisa que eu quero falar agora seria referente à questão do lacre, tá? E do fabricante. Se isso acontece numa válvula lacrada nova que vem do fabricante, obviamente, tá? Isso é responsabilidade do fabricante, portanto ele tem que dar o parecer dele, ele pode mandar uma pessoa até a sua empresa, até você, ou pode solicitar que a válvula seja enviada, né? Mas um detalhe importante que eu quero deixar bem claro é o seguinte: certifique-se de que tudo que você fez está bem correto, dentro de procedimento, dentro de normas, né, aplicáveis, boas práticas operacionais com respeito à inspeção de válvulas de segurança, porque se você disser para o fabricante que existe um erro no trabalho dele, certamente a carga de cobranças vai ser forte. Tá? Fiquem atentos a esse aspecto. Então, eu sempre digo, é muito mais fácil a gente aprovar um trabalho errado do que reprovar um trabalho errado. Então, a gente precisa estar bem embasado, tá? Porque eu estou falando isso de experiência, né? Eu já sofri um pouco com isso, aprendi na marra, e aí, então, eu comecei a praticar isso, e isso foi fortalecendo. Então, cada vez que eu identificava algum desvio, alguma não conformidade, eu estava com certeza e convicto disso, tá? Não posso em nenhum momento, se você falar com o fabricante ou com o dono da válvula, dizer eu acho, acabou. Não é eu acho, eu tenho certeza. Tá? Então, assim, eu tenho certeza, assim, por isso. Baseado nisso. Norma tal, verificação tal, procedimento tal. É basicamente isso, tá? A questão também, referente a isso, tá? É assim, ó. Quando a gente tem essa diferença da pressão, tá? A gente sempre procura, então, também pensar em valores menores. Tá? Então, se for possível, menos 5, tá? No máximo de menos 5 até o valor da pressão. Acima, tá? A gente evita também por questões de segurança. Isso aqui é uma medida, boas práticas de inspeção, certo? Não é uma coisa assim que tá bem definido em alguma norma. Então aqui é uma dica, só uma orientação. E vocês ficarem atentos a esses critérios aí. Outra coisa, tá? A respeito disso, eu tinha mais uma coisa para falar e agora eu tô tentando lembrar. Bom, enquanto eu vou lembrar aqui do outro detalhe que eu acho que também é importante, eu vou responder a terceira pergunta, tá? Que é o seguinte: essa aqui ela é uma pergunta bem com bastante controvérsias assim na questão do entendimento do contexto geral. Qual a perspectiva de futuro para o mercado de manutenção e inspeção em válvulas de segurança? Olha só, eu sempre falo, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o termo válvulas em geral, válvulas industriais. Eu sempre cito o exemplo que a gente tem, por exemplo, válvulas industriais, aonde todo o sistema de tubulação, forma de suportar ela, de prender essa válvula nas tubulações, como ela se comporta com o fluido lá, a questão de como é que ela faz para vedar, como é que ela faz para liberar o fluxo. Isso tudo é mecânico, muito mecânico. Agora, os recursos que eu utilizo na periferia para fazer isso acontecer, ou para monitorar, ou para testar,
né, essas válvulas. Isso aí é uma coisa que a tecnologia vem cada vez mais melhorando. O que eu quero dizer com isso? Se você souber trabalhar na mecânica da válvula e trabalhar com muita qualidade, com bastante certeza e bastante técnica, certamente nunca vai faltar serviço. É isso que eu quero deixar bem claro, certo? Só que não adianta só fazer a parte mecânica, tá? Então tem que ficar atento ao que tem de novo, ao que tem de tecnologia sendo utilizada, porque a parte mecânica ela vai perdurar por muito tempo. Então a perspectiva é grande, ainda mais atualmente que existe uma cobrança muito maior na questão da NR13, existe muitas empresas voltando e sendo realmente entendendo qual é que é a função, né, da válvula de segurança. Isso vai manter o mercado aquecido, tá? E isso é possível e vai, se você entrar nesse nicho de negócio, isso possivelmente vai aumentar a sua carga de trabalho. Deixa eu fazer um histórico para vocês. Quando eu, muitos anos atrás, eu comecei lá no laboratório e nós tínhamos muita atenção para válvulas de controle. Então a gente fazia válvulas industriais, em geral, mas a gente dava muita atenção para as válvulas de controle. Por quê? Porque nós somos, nosso grupo lá era a maioria oriundo da instrumentação e a gente tinha então uma relação muito forte, né, com essa questão da válvula de controle, que ela pertence à malha de controle, né? E claro, e as outras atividades. O que aconteceu? Eu comecei a fazer um levantamento para fundamentar investimentos, para justificar investimentos dentro da área de manutenção de válvulas de controle. Só que eu percebi, daí assim, no meu estudo, que nós tínhamos, sei lá, não sei quantas vezes mais o número de válvulas de segurança. Como ela era uma coisa muito rápida, né, e a gente focava muito na válvula de controle, eu acabei, uma falha de observação, né, não percebendo isso. E quando eu fiz o levantamento, eu percebi que tinha assim, ó, a cada um dia tinha uma válvula de segurança sendo feita, por exemplo. Passou pelo nosso laboratório, né, para essa oficina. Enquanto uma válvula de controle, às vezes tinha, às vezes não tinha, então era um número bem mais reduzido. 30 para 5, por exemplo, 30 para 4. Enquanto eu tinha 30 válvulas de segurança, eu tinha 4, 5, 6 válvulas de controle. E isso me chamou a atenção, né? Então o número era muito elevado. E aí eu comecei a observar, e então nós mudamos o foco, né, e acabamos pensando assim, bom, vamos justificar os investimentos então num laboratório de válvulas de segurança. E aí se começou a trabalhar nisso e claro, daí depois chegou então ao ponto de fazer a certificação RBLE, Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, que é um ensaio mecânico, que é o que a gente tem feito e eu tenho explicado para vocês bastante, e é o que a gente está falando hoje na nossa semana da inspeção de PSV, tá? A metodologia, os cuidados, os conceitos e como fazer e como ter um bom resultado e como fazer de forma eficiente, certo? Então basicamente é isso que aconteceu. Então assim, ó, não tem como não prosperar se fizer um trabalho bem feito. Pode descer mais rápido, depende da sua relação com o seu cliente, com o seu mercado local, o seu mercado onde você atua, né? Mas principalmente assim, com muita transparência e muita responsabilidade. É fato, é prosperar, certo? Claro que existem alguns investimentos, como eu falei ontem na live, né? Questões de bancada, questões de padrões, né? Que seria o próprio manômetro, a questão de ferramentas, blocos de lapidação, né? E pastas de lapidação, basicamente a estrutura física e para iniciar. E claro que à medida que a coisa vai andando, você vai ter que se adaptando às necessidades, né, aos tipos de válvulas que vai chegando, a gente vai criando. Por exemplo, hoje, se eu fosse pegar pensar assim em fazer um estudo, tá? No que eu criei já de dispositivos na minha época lá de gestor, né, e de responsável técnico de atividades de manutenção e inspeção em válvulas de segurança, isso aí nós tinha muito dispositivo. Tá? Então eu pegava um bloco, por exemplo, ferro fundido, né,
e eu, na hora de fazer um trabalho específico ou adaptar ele para um determinado tipo de válvula, o que eu fazia? Eu não pegava o que eu tinha lá e usinava. Eu fazia um bloco novo, né? Então eu sempre tinha uns tarugos de bloco de ferro fundido, né? E eu pegava, então pedia para pegar fazer um bloco novo, e aí trabalhava ele e aí adaptava para aquela condição. Muitas vezes o que eu fazia, né? Só para ficar bem claro isso, né? Claro que eu pegava o primeiro bloco lá que já estava e adaptava ele. Depois, na sequência, o meu profissional lá de usinagem, ele já preparava o bloco para substituir aquele que eu fiz, usei como matéria-prima ali. E aí eu mantinha a minha estrutura e ia criando vários dispositivos. Tem dispositivos que até hoje existem ainda, tá? São mais de 10 anos, 2010, 2011, acredito eu que vários dispositivos foram feitos, tá? Foi a época que eu reassumi lá a parte de coordenação de laboratórios, e depois eu liberei, depois eu saí de novo e voltei para a parte de coordenação técnica a nível Brasil. Então, naquele ano também produzimos muitos dispositivos, tem até hoje. Então é assim que a gente faz, tá? E claro que isso aí, então, à medida que a coisa vai acontecendo, a gente vai se adaptando aos desafios. Perfeito? Então, assim, fiquem atentos a essa questão, tá? Se vocês observarem as oportunidades, elas existem. Você tem que ter um preço competitivo, você tem que ter muita transparência e fazer um serviço que impacte o seu cliente. Como fazer isso? Um deles é o relatório com fotos antes e depois que você apresenta junto, o que seria o relatório de inspeção e manutenção junto com o relatório, tá? O relatório de ensaio, ou melhor, o certificado de ensaio da válvula. Ali no certificado de ensaio são as incertezas, tá? Amanhã na aula 3 eu vou apresentar e fazer aquela emissão, né? A emissão do certificado. Vocês vão ver lá eu usando o nosso software lá que simula. Eu vou fazer o preenchimento do formulário, né, com os resultados que eu vou coletar na bancada, e vocês vão ver lá então a emissão. Eu vou dar uma síntese da emissão, como é que você pode fazer, tá? Eu vou usar o Silab, que é o nosso software de emissão de certificado. Ok? Basicamente, então, seria essas as informações que eu queria passar para vocês. Bom, então se você ficou com alguma dúvida, se você deseja mais informação sobre o que eu falei hoje, você pode então deixar sua pergunta, né? Ou também, se desejar apenas comentar sobre a nossa live hoje aí, também fique à vontade, tá? Normalmente eu abro um espaço aqui para o pessoal fazer seus questionamentos. Pelo jeito hoje a gente não teve os questionamentos, tá? Então eu vou ficando por aqui. Queria agradecer vocês pela presença aí, por estarem me assistindo, e queria deixar o aviso que hoje à noite, às 19 horas, vocês terão então a abertura da nossa aula número 2. Certo? Bom, perguntas, Luísa? Do Ney Barros, ele perguntou se o software está disponível para venda. Sim, o software está disponível para venda. Tá? Ele é um software modulado, tem um módulo que faz a emissão do certificado, fica os stores, onde tu registra, tu faz um banco de dados do teu cliente, um banco de dados dos teus padrões, né? Questões do próprio instrumento, por exemplo, se tu calibra normalmente todo ano uma válvula de caldeira, por exemplo. Então, quando tu coloca os dados da válvula, ele já fica lá no cadastro. É um cadastro. Aí depois tem os módulos que são de cada instrumento, por exemplo, de manômetro, de válvula de segurança, de transmissor de pressão, de termômetro e assim por diante. E aí depois o cliente ele vai montando, né? Eu quero um módulo tal, XYZ, então vai ter que ter o bloco, o padrão, né, que seria o onde tem os cadastros, e depois vem então o procedimento onde emite o certificado, que faz os cálculos das incertezas e tudo mais. Certo? Basicamente é assim. Então ele é modulado. Certo? Mais alguma pergunta?
Legal. Então, muito obrigado pela participação, pela companhia. Espero vocês amanhã às 10 horas. Um grande abraço e até.